Então, tá. Enquanto eu compartilho a aula, quero agradecer muito para a Márcia Apelguinda, que é médica ginecologista oncológica, é professora do Departamento de Gineco-Obstetrícia aqui da URGS, e vai falar com a gente sobre um assunto muito, muito importante da gente que trata câncer de mama, que é o manejo dos sintomas geniturinários decorrentes da supressão hormonal após o tratamento de câncer de mama. A gente ficou um tempão para decidir o título, né, Márcia, que era comprido, mas é que é um assunto muito importante mesmo da gente discutir. Então, a gente resolveu colocar o título para todo mundo entender exatamente o que a gente queria falar, né, Márcia? Então, muito obrigada por aceitar o convite. Dani, eu estou super feliz em estar aqui compartilhando com vocês, tá, Dani? Todos não sabem, né? Mas nós duas sabemos, né? O que a gente tem, assim, de afeto, carinho, de longo período de convivência. Muito tempo. E eu fico muito feliz que a Dani tenha ingressado aí na universidade, composto aí um grupo com os tantos ginecologistas que também já aprendi a admirar aí do nosso departamento de serviço de oncologia, tá? Então, a Dani pediu para eu falar um pouco sobre esse assunto, até um dos problemas do título, nós estávamos conversando, eu falei assim, mas vão achar que eu sou mastologista. Na verdade, eu compartilho bastante as pacientes que vêm dos mastologistas e que vêm dos oncologistas, porque vocês sabem do link que a gente tem, o link genético, né, da doença relacionada ao câncer, o BRCA1, BRCA2, relacionados ao câncer de mama e ovário, e, portanto, eu sou, às vezes, a ginecologista da paciente que teve câncer de mama e que também tem aumento de risco para câncer de ovário, né? E, enfim, então eu acabo estando acostumada a lidar com essa situação que é bastante comum. Pode passar, Dani. Aí a minha apresentação, né? A Dani já fez a minha apresentação. Aqui, assim, um breve roteiro da aula, tá? A gente vai passar sobre as questões de supressão hormonal, sobre a síndrome geniturinária. Vamos chegar nos dispositivos de energia, né? Mas que eles são, na verdade, um processo para que a gente chegue até lá, a gente tem todo um processo, né? Que envolve medidas iniciais, né? Então, apesar de talvez alguns considerarem que esse pode ser a grande estrela, né? A gente tem todo um processo de tratamento da síndrome geniturinária que consiste de etapas anteriores ao laser, tá? Por fim, a gente vai fazer, eu vou colocar o que as entidades nacionais e internacionais pensam a respeito do assunto. E então começamos, Dani, pela supressão hormonal, né? Então, a supressão hormonal, por óbvio, é estrogênica, né? Isso é uma arma terapêutica de vocês, oncologistas, que trabalham com câncer de mama. Então, nós temos ali a menopausa medicamentosa, né, que é induzida, e às vezes de forma temporária, uma boa parte das vezes de forma permanente, né, o uso pelo menos de longo prazo, se a paciente não entrou na menopausa ainda. Então, a gente tem o uso dos antiandrogênicos, que talvez a estrela desse processo aí sejam os inibidores da aromatase. Nós temos ocasião também para usar os agonistas de NRH. O tamoxifeno, né, também é bem conhecido entre os ginecologistas. Esse é um outro motivo porque eu atendo pacientes com câncer de mama, porque essas pacientes também desenvolvem risco para câncer de endométrio, e eu acabo fazendo o acompanhamento dessas pacientes, tá? Fora essa situação induzida, nós temos a menopausa fisiológica, né, que ocorre ao redor dos 50 anos, e se a paciente com câncer de mama estiver na menopausa, a gente tem, né, todo um protocolo do uso da medicação e escolha das medicações. E a gente sabe também que a quimioterapia, por vezes, né, quando feita próximo à idade da menopausa, ela acaba induzindo já um processo de menopausa anterior aos 50 anos, e às vezes também é temporária, né? Tu tem sintomas relacionados à menopausa na paciente que está em uso de tratamento quimioterápico. Tá? Então, tudo isso, Dani, pode passar? Tá? Isso é importante. Não? Essa aula eu posso fazer uma extensão dela, né, para situações
em que o tratamento cirúrgico de tumores ginecológicos, e alguns nós sabemos também, é o hormônio dependente, como o carcinoma de endométrio, o carcinoma de ovário de baixo grau. Então, essa aula pode ser também aplicada no tratamento dessas pacientes, tá? O tratamento, o estrogênio é fundamental, né, no funcionamento da mulher, né? Nós temos 3 subtipos, basicamente: o estradiol, que é o hormônio comumente encontrado na menarquine, cuja produção é ovariana; a estrona, que é o hormônio da pós-menopausa; e o estriol, que é o hormônio do período gestacional, tá? Na menopausa, a estrona é resultado da conversão periférica do androgênio, que é produzido na suprarrenal, e essa conversão ocorre no tecido adiposo, e aí a gente tem a obesidade aí, né, se somando a um fator de risco, né, e é mediado pela aromatase. Então, de uma certa forma, esse é o mecanismo de ação, né, assim, genericamente, dos inibidores da aromatase, que é diminuindo a conversão periférica, tá, do androgênio, digamos, no tecido adiposo. Próximo, Dani. O papel do estrogênio, todos nós sabemos, e especialmente nós, por exemplo, eu que já estou na menopausa, o quanto esse hormônio é super importante, né? Mas nós vamos falar dos receptores dos hormônios presentes no trato genital inferior e sistema urinário, tá? Eles têm um número de receptores bem expressivo nessas áreas, né? Tanto no epitélio de revestimento, como no tecido conjuntivo, como na musculatura do trato genital inferior. E a supressão estrogênica leva à síndrome geniturinária da menopausa, que é um termo que nós temos utilizado desde 2014, em substituição à atrofia vulvovaginal, que é apenas um aspecto da síndrome geniturinária da menopausa. Esse aí, Dani, o rosinha. Uhum. Então, aqui para vocês verem, né? Deixa eu tentar enxergar, tá? Consegui. Sobre o que são os sintomas que compõem a síndrome, né, da geniturinária. Secura vaginal, irritação e queimação. Isso leva à dor na relação sexual, à diminuição da lubrificação na atividade sexual, desconforto e dor aguda genital, sangramento pós-coital, corrimento vaginal anormal, tá? Além de alterações sobre a frequência urinária, como urgência, frequência aumentada, noctúria, disúria, infecções de repetição do trato genital, do trato urinário, tá? Nos sinais, o que nós, enfim, ginecologistas vemos, né, normalmente, assim, são paredes vaginais com mucosa pálida, perda de rugosidade e elasticidade, frequentemente tem friabilidade ao toque, sangram ao exame. Isso é também uma coisa que nos restringe, né? Porque pacientes, mesmo que não tenham atividade sexual, idealmente devem ter condições adequadas do exame vaginal, né? Então, a correção desse desequilíbrio também é adequado a partir dessa visão, né? Isso, por exemplo, numa paciente minha, que eu preciso olhar o fundo vaginal, eu preciso estabelecer diagnóstico de recidiva ou de normalidade, a condição vaginal é importante, né? Os pacientes queixam-se, a gente vê corrimento, né, vê eritema, né, tem uma alcalinização do pH vaginal, e isso leva a todas essas sintomatologias. Próximo, Dani. O diagnóstico, por vezes, gente, é bastante difícil, né, apesar de que a doença é extrema, a condição é extremamente prevalente. Então, se nós pegarmos só pacientes perimenopáusicas e pós-menopáusicas, isso de 40% a 90% das pacientes terão síndrome geniturinária. 20% não é assim exclusivo das pós-menopáusicas, 20% já tem entre 40 e 45 anos, muito prevalente nas pacientes sobreviventes de câncer de mama. Então, hoje a gente acaba tendo um universo de pacientes que superam o tratamento do câncer de mama e estão, né, dispostas, né, a ter uma vida com qualidade, a vida sexual também, né? Isso tudo interfere muito com
a parte sexual, né? Diminui a autoestima e aumenta a ansiedade. Então, para vocês verem a relevância do tema, né? O próximo. O diagnóstico, como disse, é difícil, por quê? Porque 70% das pacientes, mesmo com queixas, não relatam ao médico. Tá? Os médicos não perguntam e não tratam. Até pode ser que vejam no exame físico, mas não tratam. Tá? Bastaria uma única pergunta no processo de anamnese, que é: a senhora tem alguma dor ou desconforto na relação sexual? Isso seria uma pergunta que abriria portas para abordar o tema, né? Na sequência, o diagnóstico envolve anamnese, exame físico especular e toque vaginal, enfim, o exame que o ginecologista está bem acostumado. Existem também ferramentas objetivas para aferição de saúde vaginal e para aferição de perda urinária, sintomas urinários. Então, isso pode ser objetivo, né? E aqui eu coloco um dado que eu achei super interessante, né, do papel do oncologista, né, que acompanha suas pacientes e que frequentemente ele se interessa por isso. Então, 40% dos oncologistas questionam ou encaminham a paciente para avaliação dessas queixas, tá? E 35% prescrevem alguma forma de tratamento, tá? Então, é bem bacana aí o papel do onco na correção de todo esse processo. O que a gente vai ver na sequência são coisas bem práticas, tá? Eu vou falar sobre laser, mas chega a me arrepiar falar sobre a física do laser, e não é essa a ideia, né? Mas eu vou falar passo a passo do que nós deveríamos fazer frente a um quadro de síndrome geniturinária nas pacientes com câncer de mama. Então, focando basicamente aqui, para não ampliar enormemente, né? Isso é um aspecto da síndrome, a atrofia vulvovaginal, que talvez seja a parte mais comum desse processo. Nós sabemos que a primeira linha do tratamento é uma linha tópica não hormonal, né? Existem ensaios clínicos randomizados sobre o assunto e, de fato, utilizar hidratantes, né? Nós chamamos de hidratantes, podem, né, melhorar a hidratação e diminuem a dispareunia, né? Os hidratantes, especialmente os à base de ácido hialurônico e de polímeros sintéticos, existem vários nomes no mercado, eu vou dar uma pincelada para vocês, tá? E o uso de lubrificantes vaginais à base de água ou silicone na atividade sexual. Então, são condições que nós temos que conversar. Aqui eu não coloquei medidas, mas são medidas de primeira linha, por exemplo, dilatadores vaginais, tá? Tem um estudo que mostra mais ou menos 10 a 12% de sinéquias vaginais, tá? Em pacientes com câncer de mama, não são em pacientes que manipularam a vagina ou que fizeram radioterapia. Provavelmente, e agora eu estou fazendo uma ingerência sobre o assunto, né? Esse relato é de pacientes em tratamento de linfoma com alguns tipos de droga e que bloqueiam com GNRH, com agonista GNRH, para preservar o ovário, e essas pacientes têm uma incidência alta de sinéquia vaginal, tá? E chama atenção porque também vi isso em alguns estudos sobre câncer de mama. Então, por vezes, na paciente que não tem atividade sexual, ou que tem dificuldade nesse momento para ter atividade sexual, o uso de dilatadores vaginais é uma opção junto com todo esses hidratantes, tá? Próximo. Então, aqui para vocês, mais assim, talvez para os oncologistas, eu coloquei ali uma listinha de hidratantes que a gente pode utilizar, tá? Ah, bem bom isso, Márcia. Alguns têm ácido hialurônico, alguns têm os polímeros sintéticos, tá? Normalmente, a gente utiliza 2 a 3 vezes por semana, mas notem que pacientes com inibidores da aromatase precisam utilizar talvez até mais vezes por semana, 4 a 5 vezes por semana. Então, são pacientes
que tem sintomatologia mais severa relacionada à supressão hormonal, tá? O KY Ultragel é o nome comercial de um lubrificante à base de silicone. Tem que se ter cuidado só na paciente pré-menopáusica, porque ele destrói um pouquinho a questão do preservativo, tá? Então, nas pacientes pré-menopáusicas que usam preservativo, o melhor é o KY mesmo, que é a base de água, tá? O próximo, Dani. Aqui um fluxograma que mostra aqui qual seria a nossa sequência possível de tratamento dessas pacientes. Então, nós começamos lá pela primeira linha, cremes e lubrificantes. A paciente refratária, a gente tem uma segunda linha de tratamento, e aqui é interessante porque na possibilidade do uso de dispositivos de energia, essa paciente pode ser orientada para usar o laser, tá? Aqui o ácido hialurônico que eles falam, vaginal, na verdade, a gente pode injetar ácido hialurônico na mucosa vaginal, a gente, assim como pode injetar PRP, que é plaquetas, né? Enfim, plasma rico em plaquetas, que é ainda um tratamento experimental, mas tem várias coisas que estão surgindo aí, elas vêm junto um pouquinho com a estética vaginal, mas que podem ser utilizadas nesse contexto, tá? As pacientes que não têm acesso a laser, elas podem ser avaliadas no sentido de usar o tratamento hormonal tópico. Isso é uma coisa que a gente vai ver na sequência aí, que tem algumas limitações. E na terceira linha desses tratamentos, nós temos aí a testosterona vaginal. Também vou pincelar um pouquinho para vocês como é que eu vejo essa situação. Por favor, Dani. Vou começar com a segunda linha de tratamento hormonal, tá, gente, para depois poder discorrer sobre o laser, tá? Então, a terapia tópica hormonal, obviamente que é claro para todo mundo que a terapia sistêmica não deve ser utilizada, né? Aumenta risco de recorrência em pacientes hormonodependentes, né? Com tumores hormonodependentes. A terapia tópica hormonal, a base de estrogênio, tem que ser usada com cautela, né? Pacientes que são muito sintomáticas, que são refratárias à primeira linha, que não têm disponibilidade de outro tratamento, se considera risco-benefício, tá? De uma forma geral, o promestrieno, copotrofine, que todo mundo conhece, é um esteroide sintético, eles talvez fosse o mais adequado, porque não aumenta níveis de estradiol, mas é uma medicação de baixa potência, eu particularmente acho de baixa potência, né? Quando se pode usar o estriol, por exemplo, comparativamente, ela é uma medicação com mais baixa potência. E o que a gente tem no mercado para estradiol de ultra baixa dose hoje, que é bem mais cômodo de uso e mais seguro, é o Vagifem 10 microgramas, que são comprimidos vaginais. Um detalhe significativo aí é que a gente não pode ou não deveria utilizar essas medicações, mesmo em ultra baixa dose, nas pacientes que usam inibidores da aromatase, porque há um aumento do nível sérico de estrogênio, que pode impactar, né? Não tem estudos de segurança, digamos assim, que esse aumento do nível sérico não possa impactar em recorrência de doença, tá? Isso é menos problemático na paciente que usa tamoxifeno, porque como uma tamoxifeno exerce uma competição com os receptores, a gente não chega a ter o nível sérico determinando efetivamente um aumento do estradiol. Tá? O próximo, Dani. Aqui é os fatores que influenciam na tomada de decisão para o uso tópico hormonal. Então, divide dois grupos de pacientes, né? Então, quais seriam as pacientes em que essa condição é possível ou menos impossível, né? Então, as pacientes que têm longo período de sobrevida, as pacientes que têm muito sintoma, né? E têm falha, tem refrataridade à primeira linha, especialmente aquelas talvez que têm uma expectativa de vida mais curta, ou seja, isso não vai ser determinante, né, de que ela tenha menor sobrevida por uso do tratamento hormonal. As pacientes que usam tamoxifeno, né, as pacientes que têm status negativo para receptor hormonal, né, essa seria
essas seriam as pacientes que poderiam ser candidatas à linha hormonal de tratamento. E aquelas que não é desejável o uso são as pacientes mais graves, ou pacientes em estágio 3 ou metastática, mas que têm uma expectativa de vida longa, né? Tumores de alto grau, tumores que se usa inibidores da aromatase, sintomatologia leve, por exemplo, né, pode ser contornada de outra forma. Então, aqui só para vocês terem uma ideia que a gente tem que apreciar os casos individualmente, tá? Próximo. A terceira linha de tratamento é a testosterona, né? A gente tem outras coisas aí no mercado, né? Ainda não aprovados, e pareceu que a testosterona, me parece, até porque existem ensaios clínicos randomizados, que talvez seja um tratamento mais factível, né? Naquelas pacientes que têm sintomatologia refratária. Igual é um off-label, né? É um uso off-label, a testosterona tópica, mas existem receptores de androgênio na mucosa vaginal. Ele promove proliferação do epitélio vaginal, assim como promove proliferação no epitélio vulvar, e a gente usa para líquen, por exemplo, né? Diminui comprovadamente sintomas de ressecamento e dispareunia em 4 semanas de uso diário, tá? Não há conversão em estrogênio, especialmente em pacientes que usam inibidores da aromatase. Então, essa seria uma opção interessante, apesar de off-label, e vocês vão ver que não é ainda autorizada de forma irrestrita, né, pelas entidades internacionais, mas é uma possibilidade que se levanta. Tem 3 ensaios clínicos randomizados, um deles é esse que eu coloquei aí, tá? Dose de 150 a 300 microgramas de propionato de testosterona em creme vaginal. Um dos motivos em que a testosterona é tudo off-label, porque a gente não tem doses recomendadas ainda para nada de testosterona em mulheres, como todos vocês sabem, aí até a suplementação de testosterona na menopausa é uma coisa que abre muito espaço para discussão, tá? Então, essas seriam a terceira linha. Agora a gente entra no laser, né? E o laser na medicina é alguma coisa muito, já com bastante tempo de uso, né? Então, esse é o pai do uso do laser na medicina, né? O Dr. Goldman, tá? É um dermatologista e cirurgião que nos anos 60 introduziu o uso do laser. E o laser de uso vaginal, ele começou a aparecer nos estudos a partir de 2013. Então, a gente tem um pouco menos de 10 anos do uso de laser vaginal. Algumas sociedades têm isso claro como de benefício absoluto. Por exemplo, não se discute laser vaginal na sociedade italiana, na sociedade médica italiana, porque é das que mais tem experiência com o uso e já tem serviços de oncologia que trabalham em parceria com o laser na reabilitação das pacientes oncológicas, tá? Próximo, Dani. Então, aqui para vocês verem o laser com a ponteira vaginal, né? Então, esse é provavelmente um laser de CO2 que aparece aí na foto, tá? A gente não tem como saber só pela ponteira, né? Existem, assim, de uma forma genérica no mercado, o laser de CO2, que é o que se mais ouve falar, aí o protótipo é o DECA, o Mona Lisa Touch, tá? Esse é um laser ablativo, tá? Ele tem o seu mecanismo de ação gerando calor e coagulação, porque o laser tem uma história interessante, que é, tu faz um fracionamento da dose e cada espaço que tu deixa sem usar o laser é um espaço que tem uma atividade de cicatrização. Então, assim, tu gera lesão para que o processo regenerativo seja maior e mais intenso. Então, esses lasers foram muito usados e ainda se usa em menor volume, assim,
na face, né? Então, é aquele laser que a gente já ouviu falar, que os pacientes saíam do consultório de dermato, com eritema, descamação, edema, algumas faziam crostas, algumas faziam queimadura. Então, esse é o laser CO2. Esse laser é o que a gente tem o maior número de trabalhos na região vaginal. Como aconteceu na dermato e na cosmetria, esses lasers foram sendo substituídos por chamados lasers pouco ablativos ou não ablativos, que hoje no mercado o que a gente mais tem são os lasers à base de erbium, tá? Com alguma tecnologia acoplada, tá? O mais famoso deles aí que a gente vê é o Fotona, que tem a ponteira vaginal, mas tem N marcas nacionais, o Solon, o Zai, o Etéria, e assim a gente vai com muitas possibilidades, tá? Bom, de uma forma geral, a tendência é utilizar dispositivos efetivos e com baixo potencial de dano, apesar de não existirem estudos comparativos e também não existem estudos de longo prazo. Isso eu quero dizer para vocês o que exatamente? Que a gente começa a ter a substituição do laser CO2 pelo laser erbium, e isso, para isso a tecnologia, óbvio, quando se renova, ela é mais cara, né? E aí isso também é o fator de limitação para o ginecologista de ter um equipamento desse tipo no seu consultório médico, tá? A gente pode falar sobre as coisas práticas que advêm disso tudo, tá? Próximo, Dani. Como é que funciona o laser de uma forma muito genérica, tá? Tu tem luz amplificada, monocromática, colimada, direcionada, então a gente tem um foco de luz, né? Ampliado, né? Essa luz, ao atingir o tecido, ela gera calor, tá? E se dissipa no tecido, assim como reflete luz, tá? Tudo isso junto, e tem outras propriedades, comprimento de onda, que também não vale a pena a gente falar aqui, mas o calor que se gera na superfície, tá? Melhora ou promove proliferação epitelial e estratificação do epitélio, que está atrófico na síndrome geniturinária, aumenta o glicogênio, volta a acidificar a vagina e melhora os sintomas de ressecamento. Assim como agindo mais abaixo do epitélio, na derme, a gente tem ativação de fibroblastos, são células dispersas nesse tecido conjuntivo da derme, e temos produção de colágeno e elastina. Colágeno é importante, de fato. A gente tem umas coisas assim, né, que acha que tudo é meio... Agora eu digo assim, ó, depois de quem já passou por depilação a laser, sabe que o resultado não é fictício. Quem tirou uma tatuagem por laser também sabe que o resultado não é fictício. Então, a energia funciona. Ela só tem que ser bem aplicada, né? Próximo, Dani. Aqui é para vocês verem a histologia da vagina, em que a gente tem o epitélio superficial, aqui bem estratificado, depois a gente tem o tecido conjuntivo até bastante denso nesse caso, tem fibroblasto, tem colágeno, tem elastina, e por último a gente tem na periferia, junto à adventícia, a gente tem as fibras circulares, musculares, tá? Tudo isso forma a parede vaginal com a sua sustentação, tá? Próximo, Dani, quando a gente coloca o laser, a gente tem mil exagero, né? Tem muitos estudos que têm histologia comprobatória, né? Da melhora histológica com fotos antes e depois. Aqui no nosso serviço da ginecologia, nós temos um trabalho, está sendo feito, né? Utilizando antes e depois também a histologia para comprovação da eficácia, tá? Então, a primeira foto vocês veem um epitélio atrófico, na segunda foto vocês veem a estratificação desse epitélio, e na terceira e quarta fotos vocês veem que o glicogênio, que era só de superfície, ele passa a ser essas pequenas marcas avermelhadas aí, ele passa a ser um glicogênio de toda a espessura do epitélio, tá? Próximo.
Quando a gente busca trabalhos científicos, né, e assim, eu já participei de várias aulas da oncologia e vocês trabalham muito com trabalhos científicos, né? Isso é super importante. A gente vai ver que não são muitos e não são poucos, né? Se a gente botar no PubMed laser vaginal e síndrome geniturinária, eu vou encontrar aí cerca de 185 estudos, só que eu tenho 15 só ensaios clínicos randomizados e 6 meta-análises, e se eu for mais restritiva e botar essas condições no câncer de mama, eu vou encontrar 30 estudos e uma única meta-análise, né? E esse é todo o problema quando se fala no laser e sua comprovação científica. Esses ensaios clínicos randomizados, eles são estudos comparativos entre laser e laser que não existe, né? O sham laser, um laser só se coloca o aparelho, mas não se emite energia, ou laser e tratamento hormonal. O que a gente vê é que, na comparação, o laser tem o mesmo resultado do estradiol, ou do estriol, ou do promestriano, nas pacientes que usam um ou outro, né? E nas pacientes que fazem a comparação com laser fictício, elas têm melhora significativa no braço do laser. Então, esses estudos existem, tá? No câncer de mama, a gente só tem uma meta-análise, que eu acho que é o próximo slide, Dani. Aqui para vocês verem, assim, peguei alguns dos estudos, né? E todos eles têm como resultado final efetividade, né? No tratamento. Alguns comparados, alguns só prospectivos, observacionais e tal. Tá? A meta-análise que existe é essa próxima aí, Dani, ó. Não é ainda. Passa outra, vamos ver se eu volto, vamos ver se eu errei a hora. Aí, ó. E agora você. Aí, ó, Dani. Essa é a meta-análise, né? Que é uma meta-análise agora de 2019, que mostra que as pacientes, foram 40 estudos, se não me falha a memória, não tiveram ensaios clínicos randomizados, e mostra que tu tem melhora, né, de função sexual, de dispareunia, de ressecamento e de satisfação, né, com o uso do dispositivo. Né? Precisam de estudos comparativos, é o que a gente sempre vê. Acho que agora tem que voltar na anterior, por favor. Vamos lá. Peraí. O resultado final disso que a gente conversou é que o laser CO2 e o laser Erbium são efetivos para tratar atrofia vulvovaginal, especialmente, num protocolo inicial e completo de 3 sessões com intervalos mensais. Os benefícios parecem se manter por até 12 meses. Não há estudos sobre os efeitos de repetição do tratamento, né? Apesar de que a recomendação é de que se faça uma sessão a cada 12 ou 18 meses, assim que os sintomas voltem a aparecer. Essa frase aqui, não há estudos sobre os efeitos da repetição do tratamento, é a frase talvez mais problemática de tudo isso. Quando tu inicia um processo de laser numa paciente que tem 45 anos e tu diz para ela tu tem que fazer laser uma vez por ano até os 65 anos, e o laser que tu escolhe é um laser do tipo CO2 ablativo. Aí a gente começa os problemas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa questão, e talvez os lasers de fato não ablativos ou as radiofrequências, que são outro equipamento que eu particularmente tenho uma super boa experiência, podem ser mais adequados quando a tua ideia é de longa vida, né? Uma paciente que vai precisar utilizar a tecnologia por mais vezes, tá? Aqui a gente vai ver depois que o FDA, em 2018, emitiu uma comunicação sobre potenciais riscos do uso dos dispositivos, podendo gerar queimadura, cicatriz, dor na relação sexual, tá? O próximo. Esse eu acho que eu já falei, Dani.
Cuidados que a gente tem que ter ao indicar dispositivos de energia, né? Primeiro, o paciente tem que ter um exame ginecológico, um citopatológico recentes. Segundo, se a paciente tratou um tumor ginecológico, se for esse o motivo, ela precisa, no mínimo, 6 meses do término do tratamento, ter um exame de imagem, um exame de físico, mostrando que ela tem remissão de doença. Então, também não adianta a gente começar isso muito cedo, tá? Tu tem que avaliar outros sintomas da síndrome gênito-urinária, porque às vezes a incontinência urinária faz com que a gente planeje de forma diferente o tratamento. Nem sempre o laser é a melhor opção. Então, tem assim, a gente tem que usar a cacholinha para fazer todas essas coisas, tá? Servirem a paciente da melhor forma. Considerar na escolha a paciente jovem com potencial de repetição ao longo da vida, o tratamento menos ablativo. E o racional é considerar o efeito ablativo com potencial mais intenso, potencialmente mais intenso, especialmente se utilizado por mãos inexperientes. Isso a gente está vendo bastante, né? Pessoas que fazem um curso de poucas horas do uso de laser e abre no consultório uma plaquinha, dia do laser, bota 10, 20, 30 pacientes. E aí o cuidado que a gente tanto tem quando exerce a medicina nessa área fica devendo, né? Para finalizar, agora acho que são 5 minutos, a gente finaliza. Pode passar, Dani, por favor. Que diz as entidades nacionais e internacionais, né? Então, isso é importante. Aqui é uma manifestação da FEBRASGO, Federação Brasileira de Gineco-Obstetrícia, que norteia a ginecologia e obstetrícia como especialidade. Em 2018, ela emitiu a seguinte notificação. Primeiro, que o médico de ginecologista deve ser o profissional autorizado a executar o procedimento, até porque nós temos os preâmbulos do exame físico, tá? Os equipamentos de primeira linha devem ser selecionados para essa nova modalidade de tratamento, devendo-se tomar cuidado com ofertas de equipamentos de baixo custo, tá? A técnica do tratamento deve ser padronizada, os efeitos colaterais são passíveis de qualquer prática médica e o que tem se visto é que o tratamento da atrofia vulvovaginal com laser tem efeitos colaterais mínimos, com achados de mais benefícios do que prejuízo. Tá? A gente deve evitar os termos rejuvenescimento, embelezamento ou coisas desse tipo, falar em funcionalidade e regeneração. Faltam ensaios clínicos randomizados, tá? Próximo. A FEBRASGO ainda, ó, ela postou essa recomendação em março de 22, que fala ali, ó, que estudos prospectivos ou ensaios clínicos randomizados com pequeno número de pacientes mostra que o laser é eficaz para tratamento da síndrome geniturinária. Então, a gente parece que está chegando a um consenso de que sim, funciona. O que a gente tem que fazer agora é administrar o para-efeito, tá? E que pacientes com câncer de mama devem ter a prescrição, como a gente já falou, de primeira escolha entre lubrificantes e coisa e tal, e aí seguindo o processo, tá? Dani, tem mais? Vamos ver aqui. Esse aqui é o posicionamento da Sociedade Americana de Menopausa, que fala ali, eu marquei 3 coisinhas, 3 itens para a gente ver, ó. Que é aquilo que a gente já disse, né, de lubrificantes, dilatadores. Aqui entra para dor pélvica, por exemplo, as pacientes fazem muito vaginismo também pela atrofia, então entra a fisioterapia nesse contexto, tá, de dor pélvica. O oncologista deve participar do processo de decisão do uso do hormônio ou não, quando a gente precisa, tá? Ali a testosterona ainda não é recomendada porque é off-label, e o laser pode ser considerado nas pacientes que preferem a abordagem não hormonal, porque também a gente vai encontrar nas pacientes alguma resistência do uso do tratamento hormonal, e naquelas que não gostam de utilizar com regularidade os hidratantes vaginais. Então, abre-se aí uma possibilidade de uso do laser quando a decisão é compartilhada com o médico e com a paciente. A gente sabe que o uso a longo prazo dos hidratantes ou cremes vaginais também tem um nível de aderência mais baixo, tá?
Próximo. Aqui, o relato do FDA, né? Isso é de 2018, não tem uma comunicação nova, né? Aqui ele abre espaço para contestar o uso do laser vaginal com o termo rejuvenescimento e preocupa-se com o uso abusivo e queimaduras e má prática e tudo mais, tá? E acho que finalizamos aí, Dani, com as conclusões. Bom, síndrome geniturinária da menopausa é prevalente e severa nas pacientes sobreviventes do câncer de mama. Sintomas são mais severos nas que usam inibidores da aromatase. Hidratantes primeira linha, refratárias e disponibilidade do uso de laser, esta pode ser a segunda linha. O estrogênio tópico, especialmente, não é recomendado para usuárias de inibidores da aromatase. Nesse contexto, a testosterona pode ser uma alternativa, ainda em processo de reavaliação. Eu acho que é isso, meus amigos. Ótimo. Fico aí aberta para a gente conversar. Márcia, maravilhosa a aula. Eu vou abrir para o pessoal para ver se tem alguma dúvida aqui do nosso público. A gente tem nossos residentes do Clínicas, a gente tem o pessoal do Moinhos, estou bem feliz que teve o pessoal que conectou aqui. Essa aula vai ficar gravada depois, eu disponibilizo o link do YouTube, mas eu vou deixar aberto. Tem várias perguntas, tá? Óbvio. Porque eu te chamei justamente porque esse é um assunto... Ô, Dani, muito... tem mais oncologistas, imagino eu, né? Sim, aqui tem mais oncologista, mas tem gineco também. Eu até vou colocar todo mundo como palestrante para quem quiser poder falar. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, aí da audiência? Porque eu acho que uma das coisas importantes, Márcia, que tu falou ali, eu gostei muito da tua prescrição, porque tu sabe que na prática a gente precisa dessas dicas, né? Como prescrever as pacientes. Mas a questão, eu acho que a gente precisa salientar um pouquinho, que eu acho extremamente importante que tu colocasse, é o uso do promestriano tópico, que a gente usa com alguma liberdade para quem usa inibidor de aromatase. Isso que tu colocou me gera bastante preocupação, porque a gente usa com alguma liberdade o promestriano, a gente libera, não é? Eu acabo tendo O naqueles... estradiol, né, Dani? O estradiol, eu na acabo verdade... naqueles 40% que acaba prescrevendo também, né? Um pouco, até ir no gineco. Encaminho sempre o gineco, mas eu acabo prescrevendo antes. Me explica o seguinte, a gente tem estudos, então, dizendo que não é seguro fazer... Não, o promestrieno pode ser feito, tá? Então o ropotrofil porque ele não é, ele tem absorção muito pequena, tá? Eu acho especificamente, mas diante da não possibilidade de outras coisas, eu acho ele uma medicação com uma potência de resolução mais baixa. Mas é o que eles recomendam, tá? A cautela, que isso para mim também foi uma novidade, né? Porque quando a gente fala em ultra baixa dose, a gente tem no mercado a ultra baixa dose mesmo, que são os 10 microgramas de estradiol. Aí sim, estradiol, ele aí tem uma absorção vaginal, ele aumenta nível sérico, e como ele está fora do contexto da inibição da aromatase, porque a inibição da aromatase acontece lá naquela via, né, do androgênio virando estradiol pela aromatase, né? Então, o que acontece? O nível sérico aumenta, não muito, tá? Não muito, mas aumenta, e eles não recomendam. Aí sim, o estradiol ou estriol, que também existe, não tem recomendação de uso, especialmente nas pacientes em uso de inibidores da aromatase, tá? No tamoxifeno, notem bem que a paciente que vai ter sintoma da síndrome geniturinária vai ser a paciente pós-menopáusica, que também é mais uma exceção, né? Não sei como é que vocês estão nisso, mas a paciente pós-menopáusica pode ser uma candidata a inibidores da aromatase e não de tamoxifeno, né? Na pré-menopáusica, que é onde o tamoxifeno é usado com muita frequência, ele não tem sintomas, as pacientes não têm sintomas geniturinários. Elas têm bem menos de 30%, porque ele não faz um bloqueio, assim como ele não faz bloqueio sobre o endométrio, ele não faz o bloqueio nos epitélios vaginais e vulvares, né? Então, o tamoxifeno ele é menos problemático em relação a sintomas geniturinários. Os pacientes terão, se por acaso estiverem usando tamoxifeno e forem também menopausadas. Certo, maravilha.
Outra coisa, Márcia, que eu acho bem difícil até, não é exatamente o escopo da questão da síndrome geniturinária, mas uma definição muito difícil para nós é a de menopausa, né? Então, aquelas pacientes que chegam na pré-menopausa, por exemplo, estão com 48 anos, ainda menstruam, aí passam por todo o processo de tratamento do câncer de mama, com cirurgia, quimioterapia e já emenda na hormonoterapia. Existe alguma fórmula mágica, alguma maneira da gente definir quando elas entram na menopausa? Porque isso nos ajudaria a definir. O FSH tem que ser acima de 40, né, Dani? O problema é que tu tem uma variação importante, assim como ele pode estar 40 agora, se tu tiver um pouquinho de função ovariana que volte a aparecer depois da químio, agora eu te digo o seguinte, ó, que vocês já fazem, né, que também aprendi esses dias conversando com todos vocês. A paciente que está com 48 anos e que fez químio, parou de menstruar, e agora ela está usando tamoxifeno, ele não é bloqueador hormonal exatamente na área genital. Então, essa paciente, é possível que ela tenha ainda um pouco estabelecida a função genital preservada, né? Então, eu te digo assim, é que é muito transitório. O FSH, às vezes, ele parece que bem alto, ao nível de 40, 50, e passa algum tempo, a paciente bem jovem mais frequentemente, né? Daqui a pouco ele retoma, né? Ele volta a ficar mais baixo. Não tem isso, né, Dani? Eu vi que vocês usam laboratório, usam estradiol, eu vou te depois dizer, tal. eu pessoalmente não peço estradiol durante o tratamento nenhum, porque eu acho que é um resultado falso, que não vai me ajudar. Eu posso estar com uma paciente que aparentemente está suprimida, parece estar com níveis de menopausa, mas se parar a hormonoterapia, ela vai menstruar. Inclusive, já vi situações que me preocupam muito, que é de pacientes que fazem as dosagens, dizem, está na menopausa e dão inibidor de aromatase, ela menstrua. Então, na verdade, está estimulando ali até a função ovariana, né? Eu não sei, eu acho que não tem muita solução, é muito complicado. Talvez a gente tenha que começar a usar um recurso mais antigo, que é até de oforectomia em paciente que não vai mais ter filho, essa definição para a gente poder tratar com inibidor de aromatase. É difícil essa ideia essa questão. É difícil. Mas eu tenho recebido de vocês aí algumas pacientes nesse contexto, sabe? Que é o contexto de estarem nessa fase aí e teriam que ficar com um agonista GNRH, sei lá, por quanto tempo, né, para bloquear totalmente. E às vezes nesse universo aí retirar o ovário pode ser uma solução, digamos, para algumas coisas, né? Com certeza. Estou tentando sair do sol aqui. Eu acho que a gente tem pergunta aí, Antônio. Oi, prof. Márcia, eu queria te perguntar em relação também ao uso do Cortrofine, porque, como a prof. Dani falou, eu acho que é a medicação que a gente é mais permissivo na hora de prescrever. Eu me lembro de prescrever durante a faculdade, mas se fala em um tempo curto de uso da medicação. O que seria esse tempo curto? E na tua experiência, quando que essas pacientes precisam retratar? Quando que elas eventualmente são expostas a um novo ciclo do uso da medicação? Cara, eles fazem todas essas avaliações, em geral, por 12 semanas, tá? Então, a gente vai ver aqui os resultados. Claro, começa-se a ter algum efeito a partir do primeiro mês, talvez, e o efeito máximo 12 semanas de uso, tá? Do ponto de vista, o que são condições de segurança? Quando tu diz, Márcia, o promestriano eu tenho que usar menos tempo. Na verdade, tem uma situação que a gente pensa em controlar, que é a situação do aumento de espessura de endométrio pelo uso da medicação hormonal, né? Mas isso com o promestriano não acontece, tá, Antônio? Os trabalhos mostram que ele não muda. Tem alguns trabalhos, onde eu me baseei, esse manejo aí, esse artigo é super legal, é bem bom de ler e bem prático, mas o promestrieno é bem tranquilo, sabe? Então, eu acho assim, ó, tu pode usar inicialmente na paciente que está com sintomatologia e tu começa a tratar agora por um tempo maior, mas à medida que tu começa a deixar o epitélio vaginal mais trófico, tu pode fazer intervalos menores de uso, né?
É como a questão do laser, tu viu que a gente começa com 3 sessões. Depois, quando tu já encontra um epitélio preservado, tu pode usar menos quantidade, né? Então, acho que o primeiro momento, quando a gente, por exemplo, começa até uma coisa que é o Vagifem, a gente começa, em geral, com Vagifem é o estradiol, né? Começa com 2 semanas consecutivas de uso, depois a manutenção se estabelece em 2 vezes por semana. Então, eu acho que é por aí, tá, Antônio? Começa com um tempo maior de uso e depois deixa ela usando 2 ou 3 vezes por semana, usa mês sim, mês não, e fica observando sintomatologia. Entendi, certo. Obrigado. Tá certo, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Eu tenho mais uma perguntinha. Vai Tudo lá, bom? vai. Tudo bom. Olha só, como é que fica a questão da continência urinária nessas pacientes? A gente consegue ter uma melhoria com o uso de laser? Porque isso vai para todas as pacientes oncológicas que não era câncer de mama, mas enfim, os cânceres que a gente atende, paciente que a gente acaba acompanhando por mais tempo, ou com tumores em outras áreas, mas que tem a queixa da incontinência urinária, por isso que eu trago essa questão aqui. Quem é que está falando? Patrícia Moreto, tudo bom? Não Oi, botei a Patrícia. foto porque eu tô horrível. A Paty, bem colocada a tua questão. Porque, claro, o sintoma predominante é a atrofia, tá? Mas essas pacientes frequentemente se trazem as alterações urinárias, que podem fazer parte da síndrome, mas também podem fazer parte da questão da competência do assoalho pélvico, né? No sentido de ter continência, né? Então, isso também se agrava com a idade, tá? Pois é, essa é a parte bem legal, sabe, Patrícia? Porque quando eu comecei a estudar essa área, eu vi que a gente nem sempre indicava o protocolo da mesma forma. E dependendo do tipo de paciente, a gente tem que ampliar, tá? Bom, os lasers CO2 ou laser de erbium, eles têm um trofismo por água. E eles param a energia, normalmente, no epitélio de revestimento. E aí tu tem uma dissipação em menor energia para a derme e para a musculatura vaginal, né, digamos assim. Então, eles não são os melhores dispositivos para a gente trabalhar com incontinência urinária, a não ser que ela seja uma continência urinária de esforço leve. Tá. Porque imagina que tu tem a parede vaginal e tu tem aquelas fibras musculares que estão na camada muscular, que são longitudinais e são circulares. Aquelas fibras, tu tem que ter uma energia que alcance. Aí, abrindo esta história, a gente tem, por exemplo, a radiofrequência com uma capacidade de penetração maior nessa musculatura, tá? Então, frequentemente, quando eu indico para incontinência urinária, primeiro, a gente nunca indica para incontinência urinária só isso, tá? Fisiopélvica é fundamental nesse processo. Se tu for passar por dispositivos de energia, tu vai ver que tem as cadeiras Haifen, são as cadeiras com onda eletromagnética, que essas sim atingem o assoalho pélvico. Então, fisiopélvica, se tiver a disponibilidade das cadeiras eletromagnéticas, ok. E pensar num dispositivo de energia que possa ser usado isoladamente ou em combinação. Quando eu tenho muita atrofia e tenho queixa urinária, eu às vezes combino um laser de erbium com a radiofrequência não ablativa, porque a gente aí tem uma possibilidade de penetração maior, tá? Então, digamos que o impacto do laser é menos significativo na incontinência urinária, mas nas leves e as de esforço ele pode melhorar, tá? Tá bem, obrigada. Tá certo, a gente tem mais 4 minutinhos, eu acho que tem uma mãozinha levantada aqui da Beatriz. Não sei se a Beatriz vai falar. Pode falar, Beatriz, é só ativar o som. Bom, acho que pode ter sido engano. Pessoal, queria, Márcia, te agradecer muito, foi excelente a tua aula, esclareceu muitas coisas importantes para nós no dia a dia. Agradecer a presença de todos.
e dizer que essa aula vai ficar gravada no YouTube, depois a gente divulga o link, tá bom? Muito obrigada, um beijo para todo mundo. Dani, obrigada. Um prazer enorme aí. Tchau, Obrigada tchau. pelo convite. Beijinho. Tchau, tchau.